Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais antigas e profundas que a humanidade já contou, a história do livro de Jó. É uma narrativa que vai direto ao ponto, sabe? Ela encara de frente uma daquelas perguntas que, vamos ser sinceros, todo mundo já se fez uma vez na vida. Afinal, por que gente boa sofre? Então vamos lá. A história toda começa com esse homem, um cara super correto que é colocado à prova. E o mais doido, tudo isso acontece por causa de uma, digamos, aposta lá no céu. Para a gente ter uma noção do tamanho do baque, é preciso entender o que estava em jogo. Jó não era só um cara bom, não. Ele era abençoado, e muito. Pensa só, 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, além de um monte de servos. A história diz que ele era simplesmente o homem mais rico de todo o Oriente. É aqui que a coisa fica séria. É o início da tal aposta celestial, que coloca em dúvida a essência da fé. De um lado, Deus elogiando a integridade de Jó. Do outro, Satanás, o acusador, que chega e basicamente diz: "Ah, claro que ele te teme, mas será que é de graça?" A ideia dele é que a fé de Jó é uma troca, um negócio. Tipo, eu sou bom porque você me abençoa. E aí vem a provocação. Tira tudo dele e vamos ver se ele não te amaldiçoa na sua cara. E Deus topa o teste, mas com uma condição bem clara. Olha, tudo que ele tem está na sua mão, mas nele você não toca. A aposta foi feita. E agora, o palco está pronto para o primeiro teste de Jó. E aí, de repente, o mundo de Jó vira de cabeça para baixo. O que a gente vai ver agora é como tudo, absolutamente tudo, se perde. E não é aos poucos, não. É num piscar de olhos. A coisa acontece de uma forma muito rápida e brutal. Chega um mensageiro sem fôlego com a primeira notícia horrível. Um ataque surpresa levou os bois, os jumentos e matou os servos. Mas mal dá tempo de respirar porque isso era só o começo. Jó não consegue processar o que aconteceu e pronto, já chega outro mensageiro. Dessa vez, a tragédia vem de cima. Um fogo que caiu do céu queimou todas as ovelhas e mais servos. A sensação é de que o universo inteiro está conspirando contra ele. E o caos só aumenta. Chega a terceira notícia, uma atrás da outra. Outro ataque. Agora levaram os camelos e mataram mais gente. É uma avalanche de desgraça. O império que Jó construiu a vida inteira está desmoronando em questão de minutos. E então vem o golpe final. Aquele que vai muito além de qualquer perda material. O último mensageiro chega com a notícia que nenhum pai, nenhuma mãe deveria ouvir. Um vento muito forte derrubou a casa onde todos os seus filhos e filhas estavam e matou todo mundo. Acabou. A riqueza se foi, e agora, o futuro dele também. E a reação de Jó a tudo isso é algo que, sinceramente, a gente mal consegue entender. Depois de perder absolutamente tudo, ele não amaldiçoa, não culpa Deus. Pelo contrário, sua fé parece intacta. Bom, Jó passou no primeiro teste com louvor, mas Satanás não está satisfeito. Ele basicamente diz: ok, ele aguentou perder as coisas e a família, mas e se a dor for nele, no corpo dele? A aposta agora é que o sofrimento físico, esse sim, vai finalmente quebrar a fé de Jó. E então começa o segundo teste. O corpo de Jó é tomado por feridas terríveis, da cabeça aos pés. É nesse estado de sofrimento absoluto que chegam para visitá-lo os seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. E o que era para ser uma visita de consolo, logo vira um tribunal. Os amigos de Jó chegam com uma lógica, uma explicação para o sofrimento dele. E é uma lógica bem simples e bem cruel. A lógica deles é basicamente essa, bem direta. Primeiro, Deus é justo, então ele sempre castiga quem faz coisa errada. Segundo, você, Jó, está sofrendo pra caramba. Conclusão, você deve ter feito alguma coisa errada escondido. Para eles não existe outra possibilidade. Sofrimento é igual a castigo por pecado. Fim de papo. Jó, claro, rejeita isso com toda a força. Ele sabe que é inocente. Ele fica nesse beco sem saída. A consciência dele tá limpa, mas a realidade do sofrimento é esmagadora. E é aí que ele começa a questionar não os amigos, mas a própria justiça de Deus. Já de saco cheio dessa conversa, no limite da sua força, Jó muda o foco. Ele não quer mais discutir com os amigos. Ele quer falar com o chefe. Ele exige, ele clama por uma resposta do próprio Deus. E o mais incrível é que Deus responde, só que não do jeito que Jó ou qualquer um de nós esperaria. Chegamos agora no ponto alto da história, a resposta que vem do meio de um redemoinho. E a primeira coisa que Deus fala não é uma resposta, é uma pergunta. Uma pergunta que coloca tudo em perspectiva. Jó,
onde é que você estava quando eu criei o mundo? É para mostrar de cara a diferença gigantesca de visão entre o Criador e a criatura. Essa aula sobre o cosmos continua. Deus não está ali para dar uma resposta simples. Ele continua fazendo perguntas que mostram o quão pequena é a nossa compreensão perto da imensidão do universo. A intenção aqui não é humilhar, mas sim dar a Jó uma nova perspectiva sobre o seu lugar no todo. E aqui está o ponto central de tudo. Deus nunca, em momento nenhum, responde o porquê. Ele não explica por que Jó sofreu. Em vez disso, a resposta de Deus é um convite. Um convite para que Jó olhe para a grandiosidade, para a beleza e para o mistério de um universo que funciona de um jeito que a mente humana simplesmente não alcança. É uma verdadeira lição de humildade. E essa experiência, essa conversa, muda Jó para sempre. A solução do problema dele não foi encontrar uma resposta lógica, um porquê. Foi atingir um novo nível de compreensão. Foi parar de só ouvir falar e passar a ver. É exatamente essa a virada de chave. Antes, a fé de Jó era baseada no que ele ouvia dizer. Agora se tornou uma experiência real, direta, uma visão que o enche de humildade. Ele deixa para trás uma fé que parecia um contrato de regras e recompensas e abraça uma fé baseada num relacionamento profundo. E olha que interessante, é só depois dessa mudança interna que tudo que ele perdeu é devolvido em dobro. No fim das contas, a história de Jó deixa a gente com essa pergunta, que continua tão relevante hoje quanto era há milhares de anos. A fé de verdade é tipo um negócio, uma troca de favores baseada em bênçãos? Ou é um relacionamento de verdade, que aguenta firme mesmo quando a gente não entende nada, mesmo diante do mistério?